Bom, pessoal, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui para mais um review. E hoje o review que nós vamos ter no canal é literalmente de peso. Não apenas porque é uma obra maravilhosa, porque é uma obra grandiosa, mas porque, pessoal, é uma obra, olha o tamanho da criança. Olha o tamanho desse brinquedo. Tá? E não podia ser diferente, né? Porque essa versão aqui em inglês, se eu não me engano, são 3 volumes bem grossinhos. Essa daqui é a melhor teologia sistemática que vocês poderiam ter em um volume. Como eu já disse, pessoal, eu confundia Charles Hodge com alguns caras duvidosos aí, alguns teólogos muito duvidosos. Até eu ter contato com essa teologia sistemática deles através do que? Do Logos Bible Software. E aí eu vi que tinha alguma coisa e fui pesquisar quem era Charles Hodge. Puxa vida, pastor, o senhor é um pastor, um teólogo, o senhor não entendia quem era o Hodge? Eu nunca fui buscar. Mesmo teólogos conhecidos que eu admiro muito, como Leandro Lima, citarem ele em suas obras, nunca liguei o nome à pessoa, né? Então, essa daqui é a teologia sistemática do Charles Hodge que a gente vai ver. Primeiro, vamos bater um papo sobre a vida do Hodge, para a gente saber quem ele é, para a gente não cair de paraquedas, tá certo? Bom, eu vou ler aqui uma biografia, uma breve biografia desse grande homem de Deus. Charles Hodge, que nasceu na Pensilvânia em 1797, foi professor, exegeta, escritor, pregador e pastor presbiteriano norte-americano. Olha aqui que interessante. Ele foi professor, exegeta, escritor, agora vem a parte interessante, pregador e pastor. Vocês viram que o cara pode ser pregador, mas não ser pastor? Então vamos lá. Pregador e pastor presbiteriano norte-americano. É um dos maiores expoentes e defensores do calvinismo histórico nos Estados Unidos durante o século XIX. Ele define a teologia como uma apresentação dos fatos da Bíblia, dando ênfase na ordem dos mesmos e em suas relações. Isso aqui eu vou mostrar para vocês na teologia sistemática dele. Por exemplo, ele se refere a Cristo na parte de cristológica e se refere a Cristo dentro da soteriologia, por exemplo. Por quê? Porque ele segue uma ordem de raciocínio que segue uma ordem exata de como as coisas são aplicadas. Isso é muito interessante em toda a obra do Hodge, não apenas na parte soteriológica e cristológica. A teologia escrita por Charles Hodge é considerada por seus seguidores como fiel à Bíblia, sendo que sua teologia sistemática não é especulativa, nem filosófica, nem teórica, mas bíblica. Chamado de o Velho Hodge, essa teologia sistemática é fiel à reforma protestante do século XVI. Então, olha o tamanho do brinquedo, olha o que a gente tem em mãos. Então, é com esse homem que a gente está tratando. Um homem que teologicamente trabalhou muito, pessoal. Tá? Olha, ele matriculou no Colégio de Nova Jersey, que é a atual Universidade de Princeton, em 1812. E após sua formatura em 1816, entrou no Seminário Teológico de Princeton, tendo entre seus colegas seus 2 amigos ao longo da vida, John Jones, bispo episcopal depois de Virgínia, Charles P. Molivane, depois tornou-se bispo episcopal em Ohio. Em 1819, Hodge foi licenciado como ministro do presbitério da Filadélfia e pregou regularmente a quedas de Schuyler, o Arsenal de Filadélfia e Woodbury, New Jersey. Nos meses subsequentes, em 1822, ele tornou-se professor da Assembleia Geral de Bíblia e Literatura Oriental. Em 1822, ele se casou com Sarah Bash, bisneta de Benjamin Franklin. Você viu quem era? Logo depois, viajou para o exterior para fazer estudos especiais. Em Paris, Halle e Berlim, frequentou as aulas de Silvestre de Sassi, Tluck Friedrich, Wilhelm Ernst Renstenberg e Augusto Neander. Lá, ele também se tornou familiarizado pessoalmente com Friedrich Schleiermacher. Em 1824, ele ajudou a fundar a P.C. Society,
junto com Robert Blair e Archibald Alexander. Em 1825, fundou o Repertório Bíblico e Princeton Review, e durante 40 anos foi o seu editor principal contribuinte para suas páginas. Em 1840, ele foi transferido para a cadeira de teologia didática, mantendo, no entanto, o departamento de Novo Testamento e exegese, as funções de que ele continuou a cumprir até sua morte. Foi moderador da Assembleia Geral de New Jersey em 1846. 50 anos de sua cadeira foi concluída em 1872 e o evento foi a mais impressionante comemoração que foi feita em 23 de abril desse ano. Uma grande multidão, incluindo 400 de seus próprios alunos, reunidos para fazer-lhe homenagem. Representantes de diversos institutos teológicos dos Estados Unidos e do exterior dando os parabéns. E palavras profundas que expressam a simpatia como a ocasião. Das crianças que sobreviveram a ele, 3 ministros e 2 desses o sucederam na Faculdade de Seminário Teológico de Princeton. C.W. Hodge no Departamento de Teologia Exegética e A.A. Hodge na de Dogmática. Um neto, C.W. Hodge Jr., também lecionou por muitos anos em Princeton. Ou seja, a gente está lidando de um homem que viveu a vida acadêmica, completou 50 anos de cadeira na universidade. Ou seja, pessoal, foi 50 anos de cadeira, mas não foi de jubilar, não. Foram 50 anos de cadeira mesmo de ensino. Então, é esse material que a gente tem. Então, já que a gente falou bastante sobre essa maravilha aqui, sobre a teologia sistemática do Hodge, vamos lá. Vamos parar de conversa fiada e vamos ver esse material, que eu sei que é isso que vocês querem. Bom, pessoal, aqui está Teologia Sistemática do Charles Hodge. Charles Hodge, Teologia Sistemática, editora Agnus. Entenda que vai ficar um review daqueles bem grandinhos, porque olha o tamanho do material. Começando aqui, Teologia Sistemática Charles Hodge, da Agnus. O meu é da reimpressão de 2003, tá? Sendo que está na primeira edição ainda. Tá? Eu sei que a Agnus fez uma nova impressão dele, então você já encontra essa maravilha para comprar. Tá aqui os agradecimentos, prefácio à edição brasileira da obra do velho Hodge, esse que era o apelido dele, como eu falei para vocês, e aí a gente vem no índice. Pessoal, a gente está falando aqui de um índice com 13 páginas, então, para mostrar tudo isso aqui para vocês, se preparem, né? Eu não vou ler o índice inteiro, porque ele é dividido em partes, né? A primeira parte seria a introdução, que seria o prolegômena, né? Seria a entrada, né? Seria o começo. Isso é o que você precisaria saber para entender a teologia sistemática. Então a gente tem a introdução, aí a gente tem capítulo, né? O capítulo que é o capítulo sobre o método, que é o método utilizado nesse material, é o método, como foi feita essa pesquisa, como esse trabalho foi feito. Capítulo 2, teologia. Capítulo 3, racionalismo. E o índice é muito bem explicado com os subtópicos, né? Então, o que acontece? Então, você tem o capítulo e você tem os temas dentro do capítulo, que é mais fácil para você encontrar o que você procura, tá? Capítulo 1 sobre o método, capítulo 2 teologia, capítulo 3 racionalismo. Isso mesmo, pessoal, a gente está falando aqui de uma teologia sistemática, que é uma teologia sistemática que trata da teologia, aspectos filosóficos e até mesmo aspectos apologéticos. Por quê? Porque os aspectos que você vai ter filosóficos são os materiais que ele refuta a questão fora da teologia. Então, ele rebate os erros apresentados. Por exemplo, aqui o racionalismo. Qual o papel da razão na teologia? O racionalismo deísta, a segunda forma de racionalismo, sua natureza, refutação, a história, dogmatismo ou a terceira forma de racionalismo, e aí vai. Tá bom? Aí vem misticismo, doutrina católica romana concernente à regra de fé. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. Aí, regra de fé protestante. Aí, depois da regra de fé protestante, do capítulo 6, a gente vem para a parte 1 propriamente dita. Primeira parte é uma introdução. Então, olha só, você tem tudo isso, você tem 5 capítulos de introdução. Aí a gente vem para a parte 1, que é a teologia propriamente dita, origem
Capítulo 1, origem da ideia de Deus. Capítulo 2, o teísmo. Capítulo 3, teorias antiteístas. Capítulo 4, o conhecimento de Deus. Perceberam a ordem que eu falei para vocês? Por exemplo, a gente vem com o teísmo. Após o teísmo, vem no capítulo 3 as teorias antiteístas. Então ele vai te explicar dessa maneira, ele vai te explicar de uma maneira muito clara. Então ele vai seguir uma ordem lógica de explicação, o que é um estudo indutivo. Se vocês vierem aqui na apresentação, você vai ver o método indutivo. Então, um ponto induz ao outro para você estudar. Isso é muito legal no material dele. Então, o teísmo, teorias antiteístas, conhecimento de Deus, capítulo 5, a natureza e atributos de Deus. Aí vem capítulo 6, a Trindade, tá bem? E aí a gente vem para o capítulo 7, a divindade de Cristo, o Espírito Santo, depois o decreto de Deus, a criação, aí vem a providência, milagres. Olha, isso daqui é uma coisa que a gente vai ver mais detalhadamente, que poucas teologias sistemáticas, eu pelo menos nunca vi nenhuma, que tratasse da questão dos milagres. O que é milagre? Milagre acontece, como funciona, tá? Aí capítulo 13, os anjos. Então tem os anjos, olha, aqui também tem os anjos maus, tudo bonitinho. Aí a gente vem para a parte 2, que é a antropologia. A gente vai entender o homem. Por exemplo, a origem do homem no capítulo 1, depois a natureza, depois a origem da alma. Capítulo 4, unidade da raça humana, ou seja, como funciona, uma coisa bem mesmo voltada para o estudo antropológico. Capítulo 5, estado original do homem. Capítulo 6, o pacto das obras. Lembrando, pessoal, sendo uma obra reformada, teologicamente reformada, ele crê na teologia do pacto, assim como nós, que é a teologia mais exata que nós vamos encontrar. Por quê? O pacto das obras, o início é o pacto das obras. Olha, Deus firmou um pacto com Adão. E aí, já vem o pacto da graça logo em seguida? Não, porque antes da queda existia o pacto das obras. Ocorreu a queda, aí ele vai aqui, a queda, explicando a queda. Aí depois da queda ele vai fazer uma explicação bem grande sobre o pecado. Olha isso, Olha quanto material que vai ter sobre o pecado. Aí no capítulo 9 vem a livre agência, tá? Livre agência, não livre arbítrio, tá bom? Vem a explicação da livre agência. E aí depois, na parte 3, soteriologia, vem o plano de salvação no capítulo 1. Depois do plano de salvação, aí sim vem o pacto da graça, que a gente viu ali. Então, capítulo 3, a pessoa de Cristo. Capítulo 4, a obra mediadora do Senhor Jesus. Olha aqui Cristo aparecendo aqui. O ofício profético, o ofício sacerdotal. Lembra que eu falei para vocês? Olha, a obra mediadora de Cristo. Então ele está dentro da soteriologia. Aí vem os ofícios dele. Ofício profético, ofício sacerdotal. Mas cadê o ofício real dele? Calma, satisfação de Cristo. Por quem Cristo morreu? Isso aqui é um quebra-pau legal, teologicamente falando, mas nós cremos que morreu pelos eleitos. Aqui, teorias de expiação, a visão, tudo bonitinho. Intercessão de Cristo, ofício régio de Cristo. Aqui, Cristo como rei. Então ele vai colocando os pontos e vai colocando a informação necessária para você entender aquele ponto. Entendeu? Isso torna essa teologia sistemática absolutamente fantástica, tá? A humilhação de Cristo, depois a exaltação de Cristo, aí vem a vocação no capítulo 14, no 15 a regeneração, no 16 vem a fé, no 17 justificação. E olha aqui quanto a gente tem falando sobre fé. Olha quanto aqui tem falando sobre a justificação. Capítulo 18, a santificação. Aqui, capítulo 19, a lei. Capítulo 20, os meios de graça, explicando todos os meios de graça. E finalizando na parte 4, a escatologia. Capítulo 1, o estado da alma depois da morte. Capítulo 2, a ressurreição. Capítulo 3, a segunda vinda. Capítulo 4, os eventos concomitantes da segunda vinda. E um índice analítico, ou seja, que é para ser mais fácil ainda você encontrar os materiais. Então a gente vem ao início da introdução, capítulo 1 sobre o método. Teologia é uma ciência. Em toda ciência há dois fatores, fatos e ideias, ou os fatos e a mente. Ciência é mais conhecimento. Conhecimento é a persuasão do que é verdadeiro sobre a evidência adequada. Vamos explicar isso. Olha,
É a persuasão do que é verdadeiro. Ou seja, o que é verdadeiro, a prova, né? O que é verdadeiro com a prova, através da prova, é colocado. É a persuasão, é o convencimento do quê? Do que é verdadeiro utilizando provas. Isso é conhecimento. Olha, os fatos da astronomia, da química ou da história, porém, não constituem ciência dessas áreas do conhecimento. Tampouco o mero arranjo ordenado dos fatos equivale à ciência. Os fatos históricos postos em ordem cronológica são meros anais. A filosofia da história pressupõe que presume entender as leis. Pessoal, vocês vão entender que é uma sistemática bem robusta. Então vocês vão ter o quê? Vocês vão ter muitos materiais técnicos aqui, tá bom? Então, olha, o método indutivo como aplicado à teologia. A Bíblia é para o teólogo o que a natureza é para o cientista. Ela é seu depósito de fatos e o seu método de averiguar o que a Bíblia ensina é o mesmo que o filósofo natural adota para averiguar o que a natureza ensina. Em primeiro lugar, ele se aproxima da sua tarefa com todos os pressupostos acima mencionados. Ele tem de presumir a validade dessas leis de crenças que Deus imprimiu em nossa natureza. Nessas leis incluem-se algumas que não se aplicam diretamente às ciências naturais, tais como, por exemplo, a distinção essencial entre o certo e o errado, que nada contrário à virtude pode ser ordenado por Deus, que não pode ser correto fazer o mal para que advenha o bem, tá? Vamos lá, vamos passar, porque senão vai demorar, porque tem muita coisa para a gente ver. Aqui a gente está, o racionalismo, significado do uso e uso do termo. Racionalismo deísta, a possibilidade de uma revelação supernatural, necessidade de uma revelação supernatural. Aqui a possibilidade, aqui a necessidade. As escrituras contêm a tal revelação, o argumento com base na profecia, argumento com base nos efeitos do evangelho. A segunda forma de racionalismo, a sua natureza, a refutação, a história, o racionalismo germânico, o testemunho das escrituras contra o dogmatismo, a razão necessária para o recebimento de uma revelação. A diferença entre conhecer e compreender. A razão deve julgar a credibilidade de uma revelação. Não se pode crer no impossível. O que é o impossível? A prova dessa prerrogativa da razão. Olha, então essa parte aqui fala do racionalismo. Então o que acontece? Ele vai bater de frente com tudo isso, pessoal. Vamos pegar o próximo tópico que eu separei. Eu separei tópicos, porque como ela é muito grande, pessoal, vai complicar a nossa vida, entendeu? E muito. A doutrina católica romana concernente à regra de fé, ou seja, como a Igreja Católica procede com a Bíblia, como ela trabalha com a Bíblia, qual a regra de fé católica. A doutrina católica romana concernente às Escrituras. A insuficiência das Escrituras. Tá vendo? Então ele coloca diversos pontos de vista. Nós vamos ver lá na frente, ó, a Vulgata Latina, a tradição, a doutrina tridentina. Olha que legal. O ofício da igreja como mestra. Isso daqui é teologia, né, explicando a teologia católica. Instrumentos da infalibilidade da igreja, teoria transmontana, exame da doutrina romanista, exame da doutrina da igreja de Roma sobre a tradição. Diferença entre a tradição e a analogia da fé, tá? Olha, então ele vai explicar em detalhes. Logo, aí depois a gente tem também a regra de fé protestante, declaração da doutrina. Todos os protestantes concordam em ensinar que a palavra de Deus, como expressa nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, é a única regra infalível de fé prática. Nos artigos a Igreja Luterana diz: ex patrum verbis et factis non sunt extruendi articuli fidei. Regulam, autem, aliam, habemus ut, tá? Então vocês perceberam, né? Ó, a declaração da doutrina, o cânon. As escrituras são infalíveis, ou seja, foram dadas por inspiração divina. A natureza da inspiração, definição. A inspiração supernatural. Distinção entre revelação e inspiração. Homens inspirados, instrumentos de Deus. Prova da doutrina. Argumento à luz do significado da palavra profeta. O que o profeta dizia era Deus que dizia. Inspiração dos escritores do Novo Testamento. O testemunho de Paulo. Inspiração se estende igualmente a todas as partes da Escritura. A inspiração das Escrituras estende as palavras. Inspiração plena.
considerações gerais em apoio à doutrina, objeções, discrepâncias e erros, objeções históricas e científicas, teorias adversas, a teoria de Schleiermacher, e aí a gente vai, ó. Agora, o teísmo, capítulo 2. O teísmo é a doutrina de um Deus extraterreno, pessoal, o Criador, preservador e governador do mundo. O desígnio de todos os argumentos sobre esse tema é mostrar que os fatos que nos cercam e os fatos da consciência carecem da hipótese da existência de tal ser. Os argumentos usualmente enfatizados sobre esse tema são o ontológico, o cosmológico e o teleológico. E o moral. O argumento ontológico, ele vai ver um por um, ó. Argumento de Descartes, o argumento do Dr. Samuel Clarke, argumento de Cousin, o argumento cosmológico, a causação, a doutrina comum sobre o tema, convicção intuitiva da necessidade de uma causa, tá? Ó, isso aqui é teísmo. Aí a gente vem aqui para teorias antiteístas. O que se entende por antiteísmo? Visto que o teísmo é a doutrina de um Deus extraterreno e pessoal, o Criador, preservador, soberano sobre todas as coisas, qualquer doutrina que negue a existência de tal ser é antiteísta. Portanto, não é apenas o ateísmo declarado que pertence à classe das teorias antiteístas, mas o politeísmo, o ilozoísmo, o materialismo e o panteísmo. Ó, ateísmo, o ateísmo é possível, politeísmo, ilozoísmo, materialismo, doutrina do Epicuro, materialismo na Inglaterra durante o século XVIII, Locke, Hartley, Priestley, e aí vai, ó. Materialismo na França durante o século XVIII, positivismo, observações, materialismo científico, correlações das energias físicas e vitais, teoria do Dr. Carpenter, tá vendo? Então ele mostra todos os aspectos, refuta biblicamente, pessoal. Argumento em prol da correlação das forças físicas e vitais, fenômenos mentais, refutação, físicos germânicos, refutação. Materialismo contradiz os fatos da consciência. O materialismo ateísta, é ateísta. Então aqui a gente tem, ó, aqui a gente já está no panteísmo, doutrina de Hamilton. Não é o Lewis Hamilton da Fórmula 1, pessoal. Capítulo 6, a Trindade. Observações preliminares. Forma bíblica da doutrina. Que forma é essa? A prova bíblica da doutrina. O caráter progressivo da revelação divina. A fórmula do batismo. A bênção apostólica. O período de transição. Conflito com o erro. Os gnósticos, os platonistas. Doutrinas de Orígenes, teoria sabeliana, o arianismo, a doutrina da Igreja como apresentada pelo Concílio de Nicéia, os motivos pelos quais esse concílio foi convocado, diferença de opinião entre os membros do concílio, os semi-arianos, os ortodoxos, o Concílio de Constantinopla, o credo chamado atanasiano, pontos decididos por esses concílios contra o sabelianismo, relação mútua das pessoas da Trindade, assim vai. Os decretos de Deus, a natureza dos decretos. É preciso ter em mente que a teologia não é a filosofia. A teologia não pretende descobrir a verdade, nem conciliar o que ensina como verdadeiro em todas as outras verdades. Seu papel é simplesmente declarar o que Deus revelou em sua palavra e vindicar tais declarações até onde é possível em face dos equívocos e objeções. E é especialmente necessário ter em mente esse limitado e humilde ofício da teologia. Quando nos propomos a falar dos atos e propósitos de Deus, assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,11. Portanto, ao tratar os decretos de Deus, tudo o que se propõe é simplesmente declarar o que o Espírito tem considerado oportuno revelar sobre tal assunto. Os decretos de Deus são seu eterno propósito, segundo o conselho de sua vontade, pelo qual, para sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Em concordância com essa declaração, o fim ou a causa final contemplada em todos os decretos de Deus é a sua própria glória. Todos eles se reduzem a um propósito eterno, são livres e soberanos, determinados pelo conselho de sua própria vontade, abrangem todos os acontecimentos, pessoal, tá vendo? Decretos de Deus, aqui ainda sobre decretos de Deus, vamos dar um pau, porque senão... Milagres. Isso daqui é uma área em que
Poucas teologias sistemáticas discorrem. Então, milagre, sua natureza, significado e uso da palavra. A palavra milagre deriva de espelhar, maravilhar-se, e por isso denota aquilo que excita espanto. Nesse sentido etimológico, pode ser usada para designar qualquer acontecimento extraordinário adaptado para causar surpresa e chamar a atenção. As palavras empregadas na Bíblia em referência aos acontecimentos milagrosos não nos informam sobre sua natureza. As mais comuns são, aqui ó, tem os termos em hebraico, tudo bonitinho aqui, pessoal. Ó, aí definição de milagre. Ó. Segundo a Confissão de Westminster, Deus, na providência ordinária, faz uso de meios, todavia é livre para operar sem eles, acima deles ou contra eles, como bem lhe aprouver. Em primeiro lugar, pois há acontecimentos procedentes das operações ordinárias de causas secundárias, sustentados e direcionados por Deus. A essa classe pertencem os processos comuns da natureza, o crescimento de plantas e animais, os movimentos ordenados de corpos celestes, tá vendo? Então ele vai explicar o que não é milagre, o que é milagre aqui. Objeções a essa definição de milagre, resposta à objeção anterior, e aí vai. As leis mais elevadas, objeções à doutrina de uma lei superior, os milagres e as providências extraordinárias, possibilidade de milagres. Um milagre pode ser conhecido como tal, prodígios mentirosos, insuficiência do testemunho humano, o valor dos milagres como prova da revelação divina, e aí vai. Ó, a origem da alma, teoria da pré-existência, teoria de Orígenes, traducianismo, argumentos com base na natureza da alma, observações conclusivas, unidade da raça humana, significado da palavra ou ideia, olha. Unidade da raça humana, ou seja, como funciona a raça humana. Aqui, ó, o pacto das obras. Ó, o primeiro pacto. Havendo Deus criado o homem segundo a sua imagem, conhecimento, justiça e santidade, firmou com ele um pacto de vida sob a condição de perfeita obediência, proibindo-o de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Segundo essa declaração, primeiro, Deus firmou um pacto com Adão. Segundo, a promessa que acompanha o pacto era a vida. Terceiro, a condição era a obediência perfeita. 4, a pena pela desobediência era a morte. Então a gente vem no primeiro aspecto. Então, Deus firmou um pacto com Adão. Olha, a promessa do pacto, a condição do pacto, a penalidade do pacto, a perpetuidade, as partes do pacto, a perpetuidade do pacto. Olha que legal. Aí vem a queda, aí vem, livre agência. Em todas as discussões acerca do pecado e da graça, se acha necessariamente envolvida a questão da natureza e das condições necessárias à livre agência. Esta é uma das questões nas quais a teologia e a psicologia entram em contato imediato. Há uma teoria da livre agência, com a qual são totalmente reconciliáveis as doutrinas do pecado original e da graça eficaz, e a outra teoria com a qual elas harmonizam perfeitamente. E assim, em todas as eras da Igreja, os que adotaram as primeiras dessas teorias rejeitaram as últimas. E aí vai. Então, livre agência, diferentes teorias da vontade, necessidade, contingência, certeza, definição dos termos, a vontade, o motivo, causa, liberdade e capacidade, autodeterminação, e aí vai, tá? Soteriologia, o plano de salvação. Sob esse tópico se acham inclusos o propósito e plano de Deus em relação à salvação dos homens, a pessoa e obra do Redentor e a aplicação dessa obra pelo Espírito Santo à atual salvação do povo de Deus. Olha só que interessante. Plano de salvação. Deus elaborou esse plano. A importância do conhecimento desse plano. O plano de Deus pode ser conhecido. Supralapsarianismo. Objeções ao supralapsarianismo. O palavrão, né? Infralapsarianismo. Diferentes significados designados à palavra predestinação. Redenção hipotética. Argumentos contra esse esquema. A doutrina luterana quanto ao plano de salvação. Olha só, a doutrina remonstrante, olha os remonstrantes aqui, ó. Logo no início do século XVII, Armínio introduziu um novo sistema de doutrina nas igrejas reformadas da Holanda. Sistema formalmente condenado pelo Sínodo de Dort, que esteve em sessão desde novembro de 1618 até maio de 1619, contra as decisões
daquele sínodo, os defensores da nova doutrina apresentaram uma representação, remonstrance, e daí passaram a princípio a ser chamados de remonstrantes. Mas anos depois, sua designação mais comum passou a ser arminianos. O arminianismo é uma forma mais inferior de doutrina do que o luteranismo. Em todos os pontos inclusos sob a antropologia soteriologia, é ele um desvio muito mais sério do sistema agustinianismo, o qual em todas as épocas foi a vida da igreja. O arminianismo ensinava, olha só, então ele vai ensinar o arminianismo aqui, ó, que todos os homens derivam de Adão uma natureza corrupta pela qual se inclinam para o pecado. Negam, porém, que essa corrupção seja da natureza do pecado. Os homens são responsáveis somente por seus próprios atos voluntários e pelas consequências de tais atos. Peccatum originale nec habent. Remonstrantes pro peccato propria dicto. Então aqui, olha pessoal, aqui tem todos os pontos, arminianismo, ou seja, dos remonstrantes, ou seja, explica para vocês o que é isso, e aqui a gente entra no arminianismo wesleyano. Ó, o sistema arminiano foi modificado tão profundamente por Wesley e seus partidários e seguidores que lhe dão a designação de arminianismo evangélico e reivindicam para ele originalidade, globalidade, difere do sistema remonstrante. Ó, aí mostra o que difere do arminianismo chamado clássico. O esquema agustiniano, observações preliminares, declaração da doutrina, ó, a prova da doutrina, a soberania de Deus nas dispensações de sua providência, argumento derivado dos fatos da Escritura, da obra do Espírito, as mesmas objeções militam contra a providência de Deus. E aí vai. Agora vamos ver aqui, ó. Por quem Cristo morreu? Estado da questão. Trata-se de uma questão entre agustinianos e anti-agustinianos. Os primeiros creem que Deus, havendo escolhido desde toda a eternidade alguns para a vida eterna, teve na missão e obra de seu Filho uma referência especial à salvação deles. Os segundos, negando que houve tal eleição de uma parte da família humana para a salvação, mantém que a missão e obra de Cristo teve como alvo a humanidade inteira. Ou seja, ele apresenta todos os lados. Prova da doutrina agustiniana, argumento derivado da doutrina da eleição, as declarações expressas nas Escrituras, argumento derivado do amor especial de Deus, argumento derivado da união crente com Cristo, e aí vai explicando todos os lados disso. Tá, ó, teoria sobre expiação. Agora a gente já vai pular um pedaço. A justificação, enunciação simbólica da doutrina. A justificação é definida na Confissão de Westminster como sendo um ato da livre graça de Deus, por meio do qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos a seus olhos. Somente pela justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. Ó, o Catecismo de Heidelberg, como resposta à pergunta como te tornas justo diante de Deus, responde: somente pela verdadeira fé em Jesus, de modo que, embora minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, não tendo jamais guardado algum deles e estando sempre inclinados a todo o mal, sem qualquer merecimento de minha parte, somente por sua graça, Deus me imputa e satisfaz perfeitamente a justiça, a santidade de Cristo, como se eu jamais tivera ou cometera qualquer pecado. Ao contrário, como se eu mesmo houvera cumprido aquela obediência que Cristo cumpriu por mim, contanto que eu abrace essas graças e benefícios com verdadeira fé. Tá bem? Justificação, olha. O reitor Edwards, pontos da doutrina inclusos na enunciação anterior. A justificação é um ato legal. A prova da doutrina que acaba de se enunciar. Justificação é o oposto de condenação. Argumento extraído pelas formas equivalentes de expressão. Argumento extraído da enunciação da doutrina. O argumento do apóstolo na epístola aos Romanos. Argumento derivado da base de justificação. A justificação não é mero perdão. Argumento derivado da imutabilidade da lei. Olha, aí vai. Isso aqui é tudo sobre a justificação. Ó. As obras não são a base da justificação. Ó. A doutrina romanista, a doutrina remonstrante. Ó. Aqui nós vamos de novo comparar várias doutrinas. Doutrina protestante. A justiça de Cristo é a base da justificação. Significado dos termos. A justiça de Cristo é a justiça de Deus. Olha.
Imputação de justiça. Estamos acabando, pessoal. Os meios de graça. Ó, primeiro, a palavra de Deus, testemunho da história. O que se deve atribuir o poder da palavra? A função da palavra como meio de graça. A doutrina luterana. Observações. O sacramento, sua natureza. O emprego da palavra sacramento. O emprego e a definição teológica da palavra. A doutrina luterana, a doutrina romana, a doutrina remonstrante, o número dos sacramentos, ó, a confirmação, a penitência, as ordens, o matrimônio, extrema-unção, razões para fixar o número de sacramentos em 7, eficácia dos sacramentos, a doutrina de Zwinglio e dos remonstrantes, a doutrina luterana, a doutrina da Igreja de Roma acerca da eficácia dos sacramentos, e aí vai. Aqui, ó, escatologia, o estado da alma depois da morte, a doutrina protestante, a doutrina de uma vida futura no Velho Testamento, o estado intermediário, o sono da alma, refutação da doutrina do sono da alma, a doutrina patrística do estado intermediário, a doutrina da Igreja de Roma, limbus patrum, limbus infantum, o inferno, o céu, o purgatório, argumentos usados em favor da doutrina, argumentos contra a doutrina. Estamos acabando, pessoal. Ó, a doutrina da Igreja de Roma, a gente está vendo agora. Ó, natureza do corpo da ressurreição, aqui já vem a doutrina bíblica. Aí vem a segunda vinda, observações preliminares. Vamos ver aqui a segunda vinda. Este é um tema muitíssimo vasto e difícil. Está estreitamente relacionado a todas as outras grandes doutrinas que vêm sob o tópico da escatologia. Tem suscitado tanto interesse em todas as eras da Igreja que os livros escritos sobre ele formaram por si sós uma biblioteca. Esse tema não pode ser discutido adequadamente sem que se examinem todos os ensinamentos proféticos das Escrituras, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Essa área não pode ser levada a um bom efeito por parte de alguém que não tenha se especializado nos estudos das profecias. O autor, sabendo que não está qualificado para esta tarefa, propõe limitar-se em grande medida a um exame histórico dos diferentes sistemas de interpretação e das profecias das Escrituras acerca dessa questão. Ó, doutrina comum da Igreja, a vocação dos gentios, a conversão dos judeus, os judeus hão de ser restaurados à sua própria terra, o anticristo, a doutrina católico-romana do anticristo, ó, juízo final, fim do mundo, reino do céu, teoria do advento pré-milenal, castigo futuro, e aí vai. E aqui, ó, índice de temas e referência onomástica. Essa daqui foi a teologia sistemática do Hodges. Bom, pessoal, essa foi a teologia sistemática do Charles Hodge, um material maravilhoso, pessoal. E eu posso dizer para vocês, se você quer a melhor teologia sistemática em um volume e uma grande obra também na teologia sistemática em geral, essa daqui é a indicação perfeita para você. Teologia sistemática do nosso querido velho Hodge, né? Do velho Hodge, um pastor reformado que nos dá todo esse conhecimento. Recomendação aqui do Nascido de Novo para a sua biblioteca. Então, pessoal, se você gostou desse review, deixa a tua opinião aqui embaixo, deixa o teu comentário. Outra coisa, digita aí, coloca o pedido dos materiais que você quer ver o review aqui no canal, que tendo condição a gente vai fazer para você, tá bem? E aqui na descrição tem o link com todas as redes sociais do Nascido. Também tem o link para você baixar todos os nossos e-books grátis. Nós temos 3 e-books grátis, bonitinho para você. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até o próximo review aqui no Nascido de Novo.